Alô. Quando eu entrei no Booktube, tinha duas coisas que eu morria de medo de fazer: book haul e leituras do mês. Eu achava que era complexo, eu achava que era muito difícil juntar esse monte de livro num vídeo só. Eis que eu cheguei ao final, no meu primeiro grande mês como booktuber. Tem coisa que não deu pra falar nos últimos vídeos, não. E a gente tem que falar, a gente precisa falar porque é importante. Então vamos lá. Leituras do mês, de agosto, na Remoto TV. Ai, ai. Eu comecei esse mês ainda um pouquinho pilhado com a Maratona Literária de Inverno e eu li um dos livros que estava na minha TBR daquela época, que era Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Eu já tinha ouvido falar muito sobre a escrita da autora e sobre a construção dos personagens, mas eu não imaginava que seria desse jeito. A maneira como a Gillian Flynn explorou relacionamentos, o casamento, a estrutura de uma família, tudo isso é muito interessante, muito bacana de ver. Já tem resenha desse livro aqui no canal, você pode clicar no livro pra ver, ou clicar no card que tá aqui em cima, ou aqui no link da descrição que eu devo deixar ali também. Lá eu falo um pouquinho melhor sobre a história toda e também sobre por que eu gostei tanto do livro. Continuando minhas leituras, eu peguei a indicação de um outro booktuber, o Vitor Martins. Eu li o One Man Guy do Michael Barakiva. Essa é uma história jovem adulta que vai falar sobre um menino que é de uma família armênica. Ele é um menino super esforçado, aí ele faz o máximo que ele pode na escola, e mesmo assim os pais deles cobram mais dele, ele vai passar por esse drama todo. E aí ao longo da história ele vai descobrindo a sexualidade dele, ele se descobre gay. Ele também vai aprender muito sobre a família, sobre a amizade e sobre as relações que ele constrói. Esse livro jovenzinho, muito legal, muito fácil. Eu li ele em um dia ou uma tarde, alguma coisa assim. Leitura muito bacana. Eu achei que é uma história mais de liberdade do que qualquer outra coisa. E nós temos uma receita no final do livro. Quantos livros de literatura YA você conhece que tem uma receita de charuto de folha de uva no final? Um só. Esse aqui, vai ler. Daí eu gastei uma semana inteira de agosto pra me atualizar na história da trilogia Grisha. Quando se fala de série, eu não gosto muito de ler um volume agora e esperar pra que ele seja lançado daqui a 200 anos. Eu comecei a ler O Nome do Vento, assim, eu li quando só tinha o primeiro volume lançado e me arrependi para sempre, porque o segundo demorou pra sair e o terceiro até agora não saiu. Os Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare, também foi uma série que eu não li, porque eu não queria não saber o final por muito tempo. Mara Dyer também foi assim, não li Mara Dyer, até que a história finalmente acabou. Agora que a história acabou, estou livre para ler Mara Dyer. Mas enfim, peguei a trilogia Grisha, que foi escrita pela Leigh Bardugo, também já tem resenha dessa trilogia aqui no canal. Lá eu explico melhor um pouquinho sobre os personagens e sobre a questão da magia dentro do livro, mas em geral a história funciona assim. Temos uma menina, também a protagonista adolescente, o nome dela é Aline Starkov, e ela descobre que ela tem poderes mágicos que podem mudar muito a estrutura social, econômica e política do país em que ela vive. Daí a Alina vai ser enviada para a corte do rei e vai começar a ser treinada para entender como funcionam os poderes dela, e ela vai passar por um momento muito longo em que os poderes dela não obedecem à vontade dela, e ela não entende porque ela não tem controle de nada, e aí tudo se esclarece no primeiro livro ainda, e a gente começa a ver uma outra jornada para Alina. E ela deixa de ser uma pessoa de um lugar qualquer, ela começa a ser tratada como uma pessoa superior, como uma deusa, como uma divindade, como uma santa. Prestem atenção no segundo livro. O segundo livro tem o melhor personagem de todos. Se você tá realmente vendo esse vídeo no final de agosto, daqui a pouco vai ter Bienal do Rio de Janeiro. Então se você for pra Bienal encontrar a Leigh Bardugo por lá, manda um beijo pra ela por mim. A história que ela fez foi muito bacaninha, muito legal. Em seguida eu tive algumas releituras também, mas as minhas releituras não são muito normais. Eu tenho um saco pra releitura, gente. Eu não gosto de reler as coisas. Eu já li, eu já conheço a história, já sei como funciona. Eu pego o livro e eu vou lendo assim partes que eu acho que eram interessantes e que eu não lembro direito como é que o cara tinha escrito. Pulo pra uma outra cena que eu também gostei muito e releio aquela cena específica e tal. Então eu fiz essas releituras com 2 livros muito legais. Jogador número 1 do Ernest Cline. Tinha algumas coisas que eu tinha esquecido dessa história. Esse livro aqui vai contar a história de uma sociedade que não vive mais na vida real, física que a gente conhece. A maior parte do mundo está. Todo mundo pega o seu visorzinho, coloca o visorzinho na cabeça e vai pra escola, vai pra igreja, vai pra casa do coleguinha, vai jogar um jogo, vai fazer alguma coisa. E tá assim porque o mundo tá passando por uma grande crise de energia em que todos os combustíveis estão impossíveis de se encontrar. Alô, realidade. O mundo real não tá legal. Não dá pra ficar nele de boa, tranquilo, não dá. E aí um multimilionário morre e deixa a fortuna dele sem herdeiro, e ele fala que a pessoa que desvendar alguns mistériozinhos que ele jogou nesse ambiente virtual vai ser o grande herdeiro dele. E tinha algumas coisas que eu tinha esquecido. Algumas construções de cenário, de ambiente e alguns objetos mesmo que o Ernest Cline criou pra esse livro aqui, que eu tinha me esquecido completamente. As descrições dele são muito específicas. Jogador número 1. Muito bacana esse livro. Outro livro que eu reli deve ser uma das primeiras resenhas de setembro. Premissa rápida. Funciona assim. As pessoas estavam todas andando de boa nas suas vidas, quando de repente todo mundo apaga. Todo mundo, assim ó, dormiu. E eles ficam apagados por 2 minutos e 17 segundos. Nesses 2 minutos e 17 segundos, eles têm um vislumbre do que vai ser a vida deles daqui a alguns anos. Eles apagam e veem o futuro deles. Olha só,
Que coisa incrível. Não vou falar mais do que isso, porque realmente eu pretendo fazer resenha pra ele em setembro. Tenho que me comprometer, tá bom? Daí eu voltei pras leituras inéditas e peguei um livro sensacional que eu tava esperando pra ler há muito tempo, porque eu gosto muito dessa história e não é de hoje. Os Goonies, do James Caan. Goonies foi um filme dos anos 80 que contava a história de um grupo de garotos que estavam prestes a perder as casas em que eles moravam por causa de uma hipoteca e um monte de gente rica que tava querendo dominar a coisa toda. E aí esses meninos encontram o mapa do tesouro e resolvem que eles vão atrás desse tesouro sim. Eles não são obrigados a perder as casas deles. E essa história aqui era filme nos anos 80, eu chegava em casa de vez em quando e tava passando ela lá no SBT. Eu tava muito ansioso pra saber como tinha ficado isso em versão de livro e ficou muito bom. A história foi completamente preservada, a gente lê ela inteira no ponto de vista do Mike, que é um dos meninos desse grupo. Muito legal esse livro, gosto muito desse trabalho da Darkside. E é um livro que vem com mapa. E mapas sempre me divertem, né? E por último, eu li um livro nacional que chama Limbo, do Thiago Devec. Essa era pra ter sido a resenha dessa terça-feira, mas não rolou, não aconteceu, porque a vida aconteceu. Limbo vai contar a história de uma alma que vive no limbo, e um dia ela é acordada e dão pra ela a missão de trazer 12 novas almas para o mundo. O mundo tá mal, as coisas estão difíceis e as pessoas da Terra estão precisando de pessoas inspiradoras que façam coisas inspiradoras de maneiras inspiradoras. E a gente acompanha a jornada dessa alma aí caminhando pelos mundos do limbo e tal. Mas eu não vou me aprofundar muito porque vai sair a resenha de Limbo provavelmente terça-feira que vem. E é isso. Ai meu Deus, tem que fazer torre? Pera. 7, 8, 9. Tira 2 aí porque foram só releituras. Então eu li 7. Eu li 7 livros ao todo. Parte pra lançar. Ninguém me disse que será difícil. Essas foram as minhas leituras de agosto. Eu li bastante até. Missão cumprida. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar ele aqui embaixo. Tem 2 vídeos aqui do lado se você quiser saber mais coisas sobre o canal. E se você quiser se inscrever pra continuar acompanhando as novidades, tem o botãozinho aqui em cima. Muito obrigado pra quem viu até aqui. Meu nome é Gabriel Mar e esse vídeo acabou.